Se você acha que pode construir impérios e perder sua casa, segura que lá vem pedrada. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Negócios. Você que está nos assistindo pelo YouTube, está nos ouvindo pelo Spotify, é uma honra tê-los conosco no episódio 12. Estou aqui, obviamente, com quem me acertou, Nicolas Beirão. E aí, pessoal, seja bem-vindo! Jardel Beirão. Rapaz, eu penso que estou num lugar sério, num podcast sério, e eu tenho que participar dessas coisas. Seja bem-vindo aí a esse nosso episódio 12. Já faz aquilo que é clássico, papel, caneta, bloco de notas, porque você terá insights poderosos para toda a sua vida nesse episódio. Lembrando que isso aí foi inspirado aí ao pessoal lá, a equipe do Forte do Piso. Feijãozinho, um abraço, irmão. Parabéns aí para vocês aí pelo sucesso. Forte do Piso, patrocina a gente aqui, ó. Vem pra cá. Pode chegar, rapaz do piso. Então vamos ao que interessa. Sem rodeio, sem enrolação. Você conhece alguém que teve um sucesso extraordinário empreendendo nos negócios e falhou em casa? O maior sucesso que a gente pode ter é na nossa casa, na nossa família. Com certeza a gente vai ter várias pessoas aí que alcançaram um sucesso incrível, mas perderam aquilo que era o mais importante. Se a gente for botar um número aí, eu me arrisco a dizer 7 de 10. Por quê? No meio do caminho, a gente vai ver pessoas que se perderam por qualquer motivo. Um exemplo disso, até na Bíblia, é Davi. Bom. Sucesso como rei, mas falhou como pai, e assim em diante. Então é muito importante que a gente saiba construir um legado. Então você que está nos vendo agora, já aí, ó, se prepara. Como o Jardel gosta de dizer, pega papel, pega caneta, pega caneca e anota tudo que vai ser falado aqui. Wilson. Você vai encontrar esse episódio sempre disponível lá no Spotify, assim como outros também no YouTube, ok? Então vamos falar sobre legado, senhores. Primeiro, para ficar claro para todo mundo que está vendo a gente, meu irmão, o que é legado? Legado, de uma maneira simples, é o que você deixa em e não o que você deixa para. Muito bonito esse óculos seu. Tanto é, eu não tenho, talvez você até tenha, eu não tenho assim números, né? Mas eles existem e eu sei que se a gente torturar, eles falam. Mas eu não tenho números. Mas uma coisa que dentro da área empreendedora, que deixa bem claro a ausência de legado, é quando o nome, o fundador, o criador morre, Acaba. o império acaba. Porque não tinha legado e quem assume vem só para... Ele só criou herdeiros, não criou sucessores. Porque sucessores são criados com legado. Criados com legado. Verdade. Você citou o exemplo bíblico de extrema importância, Davi. Ele governa a nação de Israel num período de expansão, né? Expandindo territórios. Ele é ovacionado pela nação. Como guerreiro. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E a gente vê que realmente ele está conquistando. Ele está avançando. Ele está rompendo. Mas essa dedicação dele, talvez desorientada, ele deixou uma lacuna dentro do lar. E por mais que ele tivesse avançando lá, chegou uma hora que a conta de dentro da casa veio. Porque tinha inimizade entre os filhos. Filho querendo se rebelar, tomando um trono. Então a gente não pode falar que naquele momento ele estava tendo sucesso. Tem muita gente que acha que a conquista é ser bem sucedido, mas a conquista é uma conquista. Quer fazer um teste aí? Pergunta para os seus filhos, pergunta para sua esposa, pro seu marido. Quem é você em casa? Por quê? Esteja preparado para o empate. Esteja preparado.
Porque às vezes a gente é admirado em algumas esferas de atuação da sociedade, mas o lugar que a gente, na verdade, deveria ser mais admirado e respeitado pelo que a gente faz e gera, e aí é o legado que o Jardel falou, é na nossa própria casa. Eu estava assistindo uma entrevista falando da diferença de alguns povos, né? O chinês, o angolano e o francês e outros. E a importância que o chinês tem da sucessão. Eles valorizam demais isso. Não, tem que levar adiante os princípios, aquilo que tem da família, os valores da família. Então, olha que importante isso, né? O nome, olha que importante. Às vezes as coisas estão sendo tão trocadas, na verdade, por coisas tão sem valor ou até superficiais e a gente não. O que que a gente está deixando, né? O que que a gente está deixando em casa? Que é o que vai levar adiante. Porque se eu consigo ser uma referência fora, eu tenho que ser muito mais referência do lado de dentro. E como que eu vou ser uma referência fora realmente fazer a diferença se por dentro eu não estou sendo? Não parece uma coisa muito contraditória? O que que vocês acham? E é uma característica da nossa geração essa superficialidade e essa inversão de valores. A gente vê pais, mães, pessoas que estão terceirizando a criação dos seus filhos. O tempo que poderiam estar dedicando em estar transmitindo valores, em estar, como Jardel falou, que o pai ele tem essa função de, uma delas, ser o guardião do propósito, de estar fazendo o que a Bíblia fala, ensina o menino no caminho que deve andar. As pessoas têm trocado essa presença por presente. Por presente, querendo compensar Compensar a ausência. de alguma forma. Uma coisa que tem que ser muito bem aproveitada é o tempo de mesa, que tem sido negociado por uma série, por estar no telefone. Não que isso seja errado. Está com o telefone ali assistindo. Sim, um tempo de mesa é muito enriquecedor para uma família. Um tempo de mesa, um tempo de você falar, um tempo de você ouvir, um tempo de alinhar para saber se estão todos caminhando na mesma direção. Isso ajuda na construção do legado. Tivemos agora um tempo de mesa, compartilha aí. Esqueceu? Churrasquinho. Foi muito especial. Domingo a gente estava lá na casa do senhor Nicolas, né? E ele conduzindo aquela churrasqueira de maneira brilhante. E estávamos lá, a matriarca, os irmãos. De maneira brilhante. Os irmãos, né? E foi um tempo muito especial, de comunhão, de alegria, saborear também aquela carne muito bem feita, muito bem preparada para o senhor Nicolas. Foi muito bom, muito bom. E o que? Contagiante, né? Poxa, Até me inspirou a fazer um outro. O que eu acho legal desse tempo de mesa, às vezes a gente acha que é tudo flores. não, Não é. não. A rosa tem seu aroma, tem sua beleza, mas ela tem os espinhos, na verdade. Pegadores de rosa, peguem também os espinhos. Então, ali a gente ri, a gente brinca, daqui a pouco surge um estresse sem explicação, e aí você vai falar assim, poxa, na minha família acontece essas coisas. Ei, não Toda tem família. nada, toda família acontece. Não existe família perfeita, existe sim o amor que une todos e o propósito, né? Então, assim, ó, eu tenho o privilégio de caminhar com esse cara aqui, esse cara é um cara fantástico. Eu tenho o privilégio de tê-lo como irmão, como mestre, e ouvi-lo de perto. E aí a gente faz, de tempo em tempo a gente procura se reunir. Só que, às vezes, eu estou falando isso aqui, por que eu trouxe isso? Porque, às vezes, a gente não faz esforço nenhum para a gente estar junto em família. Você está em evento de trabalho, você está em evento social, você procura se relacionar com pessoas por causa de negócios que você nem gosta, mas você não faz um esforço nenhum
para poder estar com a sua família. Ah, porque fulano Por é causa assim. daquele aborrecimento que surge. É. E não vem como não. E você tá achando que ele é perfeito e eu sou, somos nada. Tem hora que as coisas não ficam legais, mas assim, sempre decide recomeçar, reconstruir, e a gente entende que o que nos une é muito mais forte do que o que nos afasta. Então, ei, para de bobeira, é sua família. Ah, mas meu pai fez assim, fez assado. Ei, é seu pai, ponto final, acabou. O que ele fez por você é muito mais valioso do que qualquer coisa. Você só existe porque ele existiu. Ele deu o dom da vida para você. Então libera perdão, procura reconstruir pontes, procura fazer essa conexão porque é importante para a sua saúde, é importante para você, é importante para a sua família. Tem pessoas que estão travadas, e a gente falou no episódio anterior, se você quer ir lá, vai lá conferir episódio 11, falamos sobre prosperidade. Tem pessoas que não prosperam porque não liberaram perdão na sua jornada. Prosperidade é um princípio, o cumprimento deles, e perdoar é um deles. Leí, dentro dessa temática, o que você acrescenta aí? Você estava falando sobre essa questão do relacionamento familiar, de não ser flores, né? De ter os atritos, esses atritos são importantes, que fazem parte do crescimento. E eu estava, dentro da sua fala, eu estava analisando e eu reparei, cheguei à conclusão que a gente não consegue falar sobre legado sem falar sobre paternidade. Inclusive, nós temos um episódio falando sobre paternidade, você pode acessar aí no nosso canal. Meu pai me deu alguns presentes no decorrer da vida. Alguns eu lembro e outros eu não lembro. Mas as instruções que ele me passou, os valores que ele foi inserindo no decorrer do meu crescimento, eu carrego até hoje. Isso foi o legado que ele deixou. E hoje está sendo trocado. Igual nós falamos anteriormente, a presença está sendo trocada por presente como uma forma de compensar a ausência, devido a todas essas demandas do tempo atual. A gente tem compromisso com o trabalho, a gente tem compromisso ministerial, e a gente acaba se esgotando, se envolvendo nessa atividade, e com isso a gente pode negligenciar o que é importante, que é a nossa família. A nossa primeira missão é dentro do lar. Uma vez, eu fui confrontado pela minha esposa em relação a isso. Pelo fato de algumas pessoas estarem me enxergando como uma referência, Deus tá tendo um determinado desempenho, e ela falou, mas você precisa começar sendo em casa. Falando que pensou que a pedrada tinha acabado? É. E foi sem capacete. E o que eu fiz mediante isso? Me analisei. Opa, Se ajustou. poxa, se a minha esposa aqui tá falando, eu tenho que procurar, Aonde que eu tô errando? tenho que procurar rever. E isso é uma jornada constante, que a gente precisa estar se aperfeiçoando. E não pense você que... Não, todos nós vamos ter esses momentos. Sim, Esse momento de ajuste. E é importante. Ah, mas eu não erro nisso aí, não. Não cai nessa, não. Se você cochilar, uma hora você erra. E aí entra a história da pergunta, que é legal. É muito legal porque os nossos filhos, eles vão olhar pra gente, a gente é super-heróis para eles. Mas se você for sincero e chegar para eles assim, filho, o que papai está fazendo que você não gosta? Onde papai pode melhorar? Você vai ouvir. E aí se dispõe a ouvir sem rebater e refletir. Isso vale para sua esposa, isso vale para as pessoas que te cercam e que te amam realmente, de tempo em tempo. Eu faço isso todo fim de ano. Todo fim de ano eu reúno individualmente algumas pessoas que fazem parte da minha equipe, da minha liderança, e eu pergunto: onde foi que eu errei, que eu não vi? O que você pode falar para mim? E eu escuto. Claro que às vezes surgem coisas que são gostos pessoais. A gente escuta filtra. e filtra. Mas muitas vezes vem insights porque a gente está na pegada. E às vezes você não está vendo alguma coisa que alguém do outro lado está vendo. E te ajuda a crescer. Pergunto para minha esposa: onde é que eu posso melhorar? E aí ela fala também. E aí eu escuto, pondero e reflito. E sempre perguntei também para minha filha. E ainda hoje, que ela já é casada, eu tenho a oportunidade de vez em quando a gente tem umas conversas assim,
bem pai e filha, e é legal ressignificar algumas coisas e rever. Então, a gente vai deixando ali alguma coisa, e aí eu lembro do nosso pai, né? Papai era uma pessoa simples, bruta, analfabeto, e eu lembro que eu era jovem, e aí eu ia trabalhar com ele, sempre na época da Semana Santa eu descia para trabalhar com ele, ele trabalhava com pescados. Tinha uma peixaria. E aí, naquele período ali, era o período que ganhava um pouquinho mais de dinheiro. Na Semana Santa, sexta-feira da Paixão, de venda de Vendia bastante. Mas Tinha bastante peixe. coisas do legado que ele deixou. Ele construiu a casinha que ele quis e tal. Nunca foi rico, mas ele era íntegro. Ele sempre foi próspero. E quando tentaram arranhar a integridade dele, ele se defendia do jeito que podia, da forma que sabia, porque aquilo era algo muito honestidade, integridade. Era Ele precioso. falava assim, né? Meu nome é Almibeirão. Isso já dava a entender o que significava, né? Então são coisas que a gente trouxe pra gente, né? Integridade. E são muito fortes na gente. Integridade faz parte do legado que você deixa. A gente vê algumas características que nós precisamos ter como pilar, né? A integridade. Jardel estava falando sobre essa postura de fazer uma reflexão. Isso mostra maturidade e humildade, E uma pessoa que está sempre procurando se desenvolver, ser melhor. de aperfeiçoar. Ser humilde em ter esse entendimento que, apesar do conhecimento, apesar da experiência, apesar das conexões, a gente sempre tem algo a aprender, algo a aperfeiçoar. A gente precisa ter, o líder, ele precisa ter essa postura de maturidade e de humildade. E humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Porque alguém sempre vai ter algo para poder nos agregar. Ainda que seja como uma correção, seja como um direcionamento. Isso é importante. Isso é muito importante. Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que estar preparado para as respostas. Sim. E saber ouvir essa resposta sem filtro, né? Porque às vezes a gente quer colocar um filtro ali. Ah, mas isso não faz sentido, isso... Não, ouça ela sem filtro. Ouça a resposta e veja o que você realmente pode desenvolver, melhorar. Porque às vezes a gente tem atitudes não declaradas que estão representando algo que a gente não está percebendo. Mas quem está próximo da gente, na nossa casa, está configurando essa imagem, esse posicionamento. Então, se a gente falou aqui que legado começa em casa, e se o legado começa em casa, ele também se perpetua através da família que você constrói. Né? Aqueles que estão dentro da nossa casa, eles sabem quem realmente nós somos. Os que estão do lado de fora, eles sabem a nossa reputação, né? A nossa reputação. Muito bem colocado. Tem um jargão, né? Que aí eu queria trazer para vocês dois falarem um pouquinho sobre isso. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Sim. Isso vai de encontro a qualquer estrutura de estabelecimento de legado. O que vocês podem falar aí? Eu posso falar. Eu lembro que eu fiz o ensino médio numa escola chamada Walter Orlandini. Walter Orlandini. Numa cidade pacata, tranquila, lá em São Gonçalo. Chamado São No Gonçalo. bairro Neves. Que nunca nevou, mas o nome do bairro é Neves. E eu lembro que eu tinha uma professora de geografia e existia uma coisa muito forte naquela época sobre não fumar. E ela fumava dentro da sala de aulas. A gente está falando, né, de 28 anos? Não sei. 25 anos, alguma coisa assim. Égua de madeira, aquele guarda-pó, aquela voz Ela rouca. fumava dentro da sala de aula e falava para os alunos não fumar. E ela estava dando aula fumando. Né? A época que ainda se podia fumar dentro da sala de Dentro aula. da sala de aula. Mas olha só, eu estava falando para não fazer algo, mas o meu exemplo era totalmente o contrário. E a gente sabe muito bem que um líder, um pai,
ele constrói ensinamentos fixados no coração através não das palavras, mas sim do seu exemplo. Por isso que o nosso testemunho ele fala muito mais alto, porque é o que a gente faz e não o que a gente diz que vai fazer. Inclusive, com essa postura dessa professora, ela mostra ser autoritária, mas não ter autoridade. Porque o princípio da construção da autoridade é não ter diferença entre aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico. A autoridade ela é reconhecida quando não tem esse tipo de Esse incoerência. contraste, né? Eu não tô sendo coerente. Eu tô falando pra Jardel não beber café e eu bebo café. Então eu não tô sendo coerente. O discurso com a prática não está sendo coerente. E tem uma máxima que é muito falada hoje, que as palavras elas até tocam, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. A palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta. Então é mais sobre aquilo que a gente faz do que sobre o que a gente fala. Então a gente constrói um legado com ensinamento, que seria em vários formatos, discipulado, feedback, experiência junto, conversa, mas também muito com exemplos, Exemplo. bons exemplos, né? Quando a palavra do Senhor, Deuteronômio, vai falar, ensina um menino no caminho que deve andar, e é exatamente o que Jesus faz, que a gente falou no episódio anterior, você pode voltar lá e assistir, do treinamento dos discípulos, é chamado de ensino peripatético. Você pode repetir? É chamado de ensino peripatético. Mais uma vez? Mais uma vez, porque o biquinho ficou legal. É chamado de ensino peripatético. Sabe que vai virar meme, né? Já até... É bom sempre estar entre amigos. E aí, o ensino peripatético é o ensino no caminho. Ou seja, é você ensinar as coisas enquanto está com seu filho. Só que se você não está, como é que funciona o ensino peripatético? Não tem como. Então, essa coisa que a gente chama no entendimento de discipulado é relacional, é estando junto que a gente vai forjando, sendo forjado para os dois lados. E isso no legado para os filhos, para casa, para a família, demanda tempo, demanda atenção, demanda relacionamento, demanda trabalho, acerto, erro, perdão, conserto, tudo isso faz parte. Aí você para pensar o seguinte, fazendo um link aqui. Qual é o nome do ensino? Peripatético. Peripatético. Se a gente levar para dentro do seu negócio, para dentro da empresa, é o feedback. É você parar e ter um tempo de uma reunião estruturada com o seu funcionário. É o que a gente chama uma reunião 1 a 1, one-on-one. Ou seja, eu vou fazer uma reunião one-on-one. Eu vou fazer uma reunião com o funcionário onde eu vou falar sobre os pontos positivos dele, eu vou sentar, vou ouvir, eu vou falar dos pontos que precisam ser melhorados, vou destacar a importância dele na geração dos resultados do negócio. E aí se você pega e fala, mas a equipe está assim, ei, o quanto você tem investido nessas reuniões de gestão, que seriam rotinas de gestão, onde você faz essa reunião, onde você dá o feedback, onde você chama esse colaborador para perto, onde você conhece ele de perto, sabe quais são as dores, os medos, os sonhos dele, o que ele busca, como que você, na empresa, pode proporcionar que ele cresça ali e venha realizar esses sonhos através do trabalho. Mas você só vai saber como fazer o reconhecimento correto desse colaborador se você conhecer ele de perto. Relacionamento. Ou seja, o mesmo princípio aqui que a gente está falando de geração de legado dentro de casa, ele também é o mesmo princípio para você construir equipes eficientes e poderosas, equipes que são focadas em gerar resultados, porque tudo que precisa ser tratado é tratado em investimento em trabalho relacional, onde a gente pode dividir em 2 tipos de reuniões. Uma, reunião 1 a 1, onde você você conversa com cada um, trata situações específicas e motiva de forma específica. E uma reunião semanal ou quinzenal, onde você reúne toda a equipe e trabalha os indicadores chaves do negócio para a geração de resultados, onde você vai trabalhar o grupo. Então, você trabalha individual e trabalha em grupo. A mesma coisa em casa. Você faz esse trabalho individual, peripatético,
ali no caminho com os filhos, com o cônjuge, e também a reunião familiar, onde a gente senta na mesa e não tem preconceitos ou reservas, onde a família fala sobre finanças, a família fala sobre assuntos delicados, assuntos que às vezes a sociedade está trazendo como se fosse normal e não é. E aí é trabalhado ali o alinhamento familiar para que haja uma blindagem da sua família. Olha, tudo isso é uma construção de um legado poderoso. E isso é o que fica em e não para. Isso aí. Legado não é cumulativo, é uma missão. Legado não é acumulativo, é uma missão. Legado não é acumulativo, é uma missão E com Diária, né? diária. constante. Chegamos ao fim. Parece que vocês chegaram esse episódio meio cansados. Vocês estão no Depois ritmo de uma mais bolada que eu devagar. tomei no coco, como é que eu não. Não, é questão de canalização, Ajuste de comunicação, né? energia, frequência, intensidade ao tema. Esse tema ele requer isso. Não sei. É isso aí, gente. Vamos agradecer então? Agradece aí mesmo. E encerra. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a gente está podendo caminhar aqui nesse podcast, a gente está podendo tocar em tantas vidas a cada episódio e que isso continue assim, que a gente possa sempre deixar uma semente da poderosa do Evangelho e também de princípios que fazem total diferença nos negócios de cada pessoa, da maneira que ela conduz. Amém. Muito obrigado, Pai, em Jesus. Obrigado a você também que está com a gente, acompanhando aí, vivendo, né? Então, compartilha esse link, né? Nós estamos onde? No Spotify e no YouTube. Então, você que está ouvindo a gente sabe que você está aí ouvindo e é uma alegria que você possa emprestar os seus ouvidos e receber tanto que a gente tem derramado aqui. Até a próxima. Até a próxima. Valeu!